Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Escola Livre de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Livre de Filosofia. Hoje estaremos aqui com o professor Clayton Prinzo, do IPA, e em seguida eu vou chamá-lo então para que ele esteja conosco. Professor Clayton. Seja bem-vindo, professor Clayton. O seu celular está virado. Aí nós estamos aqui em posições diferentes. Olá, professor Clayton. Boa noite. Acho que agora melhorou, né? Sim, mas é preciso ajustar o celular para que o senhor fique... Boa noite, professor Clayton. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje da Escola Livre de Filosofia. Deixarei que você apresente o tema da sua palestra de hoje e está aberto também para que todos possam participar com perguntas, comentários. Professor, houve um problema técnico aqui, creio que o professor Clayton, por um motivo de conexão, deve ter caído. Vou tentar convidá-lo novamente. Professor Clayton. Boa noite. Desculpem quem está presente. Nós estamos aqui aguardando algum problema de conexão. O professor Clayton é mestre em filosofia, mestre em inclusão social também, e organizador do Café Filosófico. Vamos ver se já é possível. Pequeno probleminha aqui na conexão, mas ver se já me organizo aqui. O senhor já está aparecendo aqui ao vivo para nós, mas a tela está congelada. Eu acho que eu estou com algum problema. É na conexão, professor e pessoal. Eu falo, está demorando muito para chegar. Já há bastante tempo tenho participado dos cafés filosóficos do IPA, que o professor Clayton sempre tem organizado. E, recentemente, o professor Clayton Prinzo organizou um livro com temas do Café Filosófico, que foram por anos apresentados,
E esse livro deverá ser lançado em breve, porque recebi notícias que ele já está pronto, né? Vamos aqui. Agora, estão me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo, professor Clayton, só que a sua câmera está paralisada. De qualquer modo, estou lhe ouvindo, assim. Bom, então, o que, que eu podia dizer? Eu acho que, de alguma forma, a internet aqui, ela tá lenta, tá? Ou tá com algum problema que eu... Para mim, tá como se eu tivesse normal, mas ela tem alguns delays ali que ela trava, né? Bom, então a gente tenta, professor, seguir com a nossa conversa. Uhum. E caso dê algum problema, a gente pode pensar alguma outra forma, né, de interação. Ok. A imagem está congelada, mas o áudio está funcionando. Se quem está Tá. presente aqui puder dar um feedback sobre isso, agradecemos também. Tá? Então, por gentileza, professor Clayton Priso, mestre em filosofia, mestre em inclusão e organizador do Café Filosófico do IPA, membro da Escola Livre de Filosofia. Com muito Com o orgulho. senhor a palavra, então. Vou apresentar o Obrigado. tema da sua fala de hoje. Perfeito. Bom, então vou me apresentar para vocês, tá? O professor Sade já fez uma apresentação ali, mas vou falar um pouquinho mais do que eu tenho estudado, do que eu tenho lido, do que eu tenho buscado nessa caminhada da filosofia. Bom, me formei em filosofia pelo IPA em 2010 e sempre tive essa vontade, né, de tentar compreender, né, de tentar buscar um sentido das coisas. E desde cedo, né, desde que comecei a me envolver com o curso, já busquei formas de interagir mais com a formação. Então surgiu um projeto em 2007 do curso que se chamava Café Filosófico e também Filocine, que era um outro projeto que a gente, um sábado por mês, a gente passava um filme e depois abria para debates. E o café é iniciado por um colega, né, o Graco, e comecei a participar, até que o Graco se formou e em 2009 me convidou para assumir, né, junto de outros colegas. Bom, foi um ponto de partida, assim, foi algo muito bacana na minha vida. Pude ter muitas trocas, muitas parcerias, né? Conheci muita gente bacana, muita gente que abriu na minha mente também em relação à filosofia, né? E não posso deixar de citar, né, entre essas pessoas, o professor Sardi, que com uma forma de filosofar, de ensinar filosofia, que me encantou, né? Então, fico Uma muito grato filosofia por... aberta ao grande público, uma filosofia popular e relacionada com temas atuais. Aqui a Vitória está perguntando onde podemos ver ou assistir o Café Filosófico. Bom, por enquanto ele está em stand-by, tá? Em Ele tá um função da projeto que pandemia. ele está em função da pandemia, mas já conversei com a reitoria lá para a gente retomar, seja por meio do virtual, seja até mesmo por presencial mesmo, sendo que é um evento que é pioneiro em Porto Alegre. O professor Sade já participou com a gente várias vezes, né, professor? Sabe o quanto é importante. Tanto que depois Sim. surgiu outros projetos, né, que também seguem essa linha. E nosso livro, né, onde vamos ter a participação do professor Sérgio também, já foi para a editora, então agora a gente vai só aguardar a impressão e vamos fazer um lançamento aqui, né, professor? Vamos fazer um dia Ótimo. para lançar o livro, vamos colocar na nossa agenda. Bom, mas em relação à filosofia, né, em relação ao tema que a gente vai trabalhar hoje, eu acho importante destacar o quanto que
que a filosofia pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu dou aula para os alunos do ensino médio e também para a graduação, na disciplina para graduação de introdução à filosofia. E às vezes eu tenho algumas surpresas assim que são muito agradáveis. Por exemplo, virado um semestre, encontro com um aluno e ele fala para mim: olha, muito obrigado pelas suas aulas, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento. Né? E outro dia eu estava conversando, ele trabalha num hospital. Né? Ele estava conversando com um amigo assim, e ouviu alguns médicos conversando ali sobre ética, sobre Aristóteles, né, sobre vários assuntos ligados à filosofia, e ele pensou: eu estou entendendo o que eles estão falando. Eu estou conseguindo entender do que eles estão falando. Aquilo, para mim, é muito tocante. Né? Saber o quanto que tu pode agregar na vida das pessoas. E no ensino médio também não é diferente. Né? Quando um aluno chega para ti e diz: olha, me interessei mais por esse filósofo, eu quero aprender mais, onde eu busco fontes para ler sobre esse determinado assunto. E dentro do mundo da filosofia, sempre me encantei muito com os filósofos antigos. Tanto que o meu livro de cabeceira aqui, eu comento com o pessoal, é do Sêneca, né? Sobre a brevidade da vida. É um dos primeiros livros que eu li de filosofia e me encantou, né? Me encantou com passagens fantásticas, né? Tem uma que ele comenta com a gente, que ele fala: os homens pegam paus e pedras para brigar por qualquer coisa, por um pedaço de terra, por uma cerca, né? Mas em contrapartida, o tempo deles eles doam para cada um como se não valesse nada, como se o tempo não fosse a coisa mais importante que a gente tem. Então, o estoicismo ele vai nos trazer algumas chaves assim para conhecer a si mesmo e também para exercitar, né, o autoconhecimento. E seria mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. A minha formação, o meu mestrado, ele foi na área da inclusão, né, como o professor falou. Eu trabalhei um tema relacionado às relações étnico-raciais, mas tenho essa paixão também pela filosofia antiga e tenho estudado bastante sobre isso. Então agora a gente vai O atual ministro da tentar... Educação parece que não é muito a favor da inclusão, não é mesmo? É verdade. Bom, o que se esperar, né, professor? Seria estranho se ele fosse, né? Mas o... E não só o ministro, né? Tem muita gente aí que tá bem complicada a coisa. Né? Inclusive com a nossa querida filosofia. Né? Uhum, porque eu acho que é muito importante fazer digno de nota aqui que há um projeto para retirar a filosofia do currículo escolar no ensino municipal Porto Alegre, com um novo prefeito, né? E isso é extremamente grave. Eu fiz uma apresentação de uma defesa da filosofia, está disponível na página da Escola Livre de Filosofia, e muitos colegas, professores municipais estão fazendo um movimento para tentar manter a filosofia. Contamos com o apoio de todos vocês que estão assistindo nossa live. É verdade. Concordo com o professor e não podemos deixar, né? Porque, poxa, a filosofia é determinante na vida das pessoas. Então é importante que elas tenham acesso a esse conteúdo, né? Porque às vezes passa lá pelo ensino superior pessoas que não tiveram acesso nenhum à filosofia. E aí eu paro e penso assim, poxa, agora é a última chance que eles vão ter de ter contato com a filosofia. Então, nota que existe alguma coisa aí que está falhando nesse mecanismo, né? Porque a filosofia é necessária, ela devia ser ensinada desde lá do início.
Então, quando se escolhe, assim, fica complicado. Aí chega a pessoa lá no ensino superior e não tem esse contato, né? Tendo o primeiro acesso como já no ensino superior. Mas a gente pensa quantas pessoas não chegam lá, né, professor? E talvez E nunca nós vemos tenham o como, acesso. na história da humanidade, os regimes ditatoriais e antidemocráticos sempre buscaram excluir aquelas disciplinas que conduzem a um pensar crítico, autônomo e coerente, porque, de algum modo, isso poderia ser contrário aos seus projetos de dominação. A gente vê como isso é frequente. A Vitória está escrevendo aqui para nós, dizendo que a filosofia é um encontro com a essência, com dons, com o eu de cada um, carrega uma história, é muito importante. Belíssimo, Vitória. É Verdade. poético, filosófico Poético. a sua construção. Estético, né? Muito bacana. Obrigado pela contribuição. Bom, então, como é que eu pretendo, né, apresentar? Vou apresentar aqui alguns tópicos sobre essa questão do estoicismo, né, e não tem como falar em estoicismo sem falar nos exercícios espirituais, né, que Pierre Hadot resgatou para nós essa forma de viver a filosofia. Né? Porque às vezes tu fala de filosofia e a pessoa pensa, é algo que é teórico, né? Vai ficar só pensando, vai só escrever livro, não vai. O que isso vai agregar para ti como para tua autoformação, para o teu autoconhecimento, para o teu autocuidado, além de uma, digamos assim, de uma capacidade racional de compreensão do mundo. Mas a filosofia é muito mais do que isso. E talvez tenha tido, o professor Sardi pode até elucidar melhor nós, um momento de ruptura, né? Talvez ali na Idade Média, né? Onde a filosofia deixou de ser tratada também como uma questão para o corpo, né? Para dietética, para a questão do exercício, né? Como também uma prática filosófica, né, professor? Uhum. Então, Pierre Hadot vai resgatar esse modo, né, de viver, esse modo de ter a filosofia como um modo de vida, né? E a partir de um livro dele, né, o que é a filosofia antiga ou até mesmo exercícios espirituais da antiguidade, ele vai trazer para nós esses exercícios. Um tempo atrás eu estava apresentando esse material, né, um pouco diferente, né, uma aula, esse assunto, quer dizer, e um aluno que ele era hindu, ele parou e disse: professor, muitas dessas coisas que o senhor está falando, eu já conheço nas minhas práticas religiosas, né? Eu já conheço nas minhas práticas. E eu falei, claro, faz todo sentido. Porque a filosofia helenística, no geral, né, ela vai nos trazer várias técnicas, né, que eram comuns ao Oriente, à Ásia, tudo isso graças ao Alexandre, né, quando ele gostava muito de filosofia, né, então quando ele ia adentrando, invadindo os países, né, conquistando, ele sempre que se deparava com um filósofo, com um sábio, ele buscava aprender, né, buscava entender o que era aquele conhecimento. Inclusive, conta a lenda que ele era muito fã do Diógenes, né? Diógenes, um filósofo cínico, e dizem que ele teve dois encontros com o Diógenes. No primeiro, ele estava voltando das suas batalhas e encontrou o Diógenes remexendo uma pilha de ossos. E aí ele perguntou para ele, o que você está fazendo? E aí Diógenes olhou para ele e falou, estou procurando aqui o esqueleto do teu pai, Alexandre, mas não consigo encontrar, são todos iguais. Esse foi o primeiro encontro. E num outro momento dizem que Alexandre viu Diógenes jogado assim na grama, curtindo um solzinho, aí foi lá e disse para ele, olha, eu te dou a metade do meu reino se tiver interesse.
do meu reino, eu te dou agora. Diz que Diógenes olhou para ele e falou, não, só quero que tu saia do meu sol. Então isso demonstra o quanto que existia um desapego e uma outra compreensão do mundo, né, dos filósofos antigos. Sim, Gosto muito dessas na histórias. primeira história está relacionada com o fato de que na morte todos os seres humanos são iguais. O esqueleto de qualquer ser humano é igual a qualquer outro, embora sejam reis ou mendigos na vida. É verdade, eu achei fantástico, muito, muito bacana. Bom, então eu fiz aqui uma colinha e vou conversando com vocês. Então, Pierre Hadot, a gente já conversou, né? Ele vai, A Vitória ele vai falar escreveu para... inspirador, exemplar, né? De algum modo, essa transmissão da filosofia que envolve um trabalho pessoal, um trabalho de autotransformação, ela não é uma transmissão meramente oral, ou nem sequer apenas por escrito, né? Porque ela exige o contato humano. É uma transmissão de projeto de vida. Então, essa ideia de que aquele que é filósofo se torne inspirador, se torne exemplar para outras pessoas, porque é uma vida filosófica a seguir, e não apenas uma doutrina filosófica. Eu acho que isso é que há de muito especial no que você está nos apresentando. É mesmo. Tem um recorte aqui do livro do Hadot que eu queria ler para vocês, tá? Todas as escolas, cada uma a seu modo, creem então na liberdade da vontade, graças à qual o ser humano tem a possibilidade de modificar a si mesmo, de se aperfeiçoar, de se realizar. O paralelismo entre exercício físico e exercício espiritual está subjacente aqui. Do mesmo modo que pela repetição de exercícios corporais, o atleta dá ao seu corpo uma forma e forças novas, por meio de exercícios espirituais, o filósofo desenvolve sua força da alma, modifica o seu clima interior, transforma sua visão de mundo e, finalmente, todo o seu ser. A analogia podia parecer tanto mais evidente porque no ginásio, isso é, no local em que se praticam exercícios físicos, que também se dão as lições de filosofia. Isso é, que se pratica o treinamento da ginástica espiritual. Então, notem que uma vida filosófica também requer de nós um pouco de um exercício, de uma centralidade, de uma disciplina, né, professor? E dentre Porque, os objetivos desta ginástica mental, desta ginástica espiritual, estão as virtudes, né? O desenvolvimento das virtudes. E, além disso, da atenção, através, inclusive, da meditação. E é interessante como a liberdade, nesse caso, é pensada não como um poder de escolher algo lá fora, mas como uma liberdade muito mais profunda, o poder de escolher a si mesmo, né? E inclusive de dizer não a si mesmo, como um ato profundo de liberdade. Nessa escolha de si, nessa autotransformação, há muitos desafios. E como enfrentar esses desafios da vida? Será que eles também fazem parte do caminho? acredito que sim, professor. E vão das coisas mais singelas, né, as decisões mais importantes. Até eu estava numa outra apresentação, né, sobre estoicismo. Aí o colega estava apresentando lá, né? Aí eu falei para ele, poxa, logo hoje que eu não trouxe guarda-chuva, vai chover. Isso é uma perseguição, né? Brinquei com ele, né? Aí ele falou, não, não é assim. É exatamente aí que a gente tem que compreender os ensinamentos históricos. Né? As coisas acontecem e às vezes tu não tem poder sobre elas. E eu acho Uhum. que compreender isso, né, em relação a, a tudo que acontece na nossa vida, que tem coisas que dependem de nós e outras que não dependem de nós, eu acho Sim. que
é um pouco do que a filosofia, né, pode nos ajudar a compreender melhor. Eu E é um separei alguns. pensamento nuclear no estoicismo, né? Sim, acredito que todos, né, de Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, traziam isso para nós a todo momento, né? Quando tu vai ler eles, tu vai entender que eles vão te dizer, olha, cara, faz sempre o teu melhor, procura sempre agir da melhor forma possível, mas entende que algumas coisas não vão sair do jeito que tu quer. E E, despender energia naquilo que está ao nosso alcance, porque o que não cabe a nós decidir é muito mais fácil, muito mais sábio se adaptar a essa nova situação. De algum modo, sem essa aceitação, que não é uma aceitação passiva, é uma aceitação em que você se transforma também, você exerce também um tipo de liberdade, porque você libera energia para muitas outras coisas e deixa de ficar se debatendo com o impossível. E esse tema tem a ver com muitas decisões, como você disse, do nosso cotidiano, né? E que podem ser decisivas, inclusive em termos dos nossos relacionamentos. Às vezes queremos algo que simplesmente é contrário a qualquer tipo de expectativa, inclusive dos outros. Mas a vida é só para frente, a vida não é para trás, a vida é só para frente. É uma questão de um realismo que pode ser duro, mas que pode ser saudável também. Veja só, a, a Vitória disse, quem sabe disso não pode tirar essa disciplina. Eu digo, a Vitória, creio que o professor Clayton compartilha comigo dessa ideia, que muitas pessoas, exatamente por saber disso, que a filosofia é libertadora, é que estão querendo tirar a filosofia, exatamente por saberem que ela é libertadora. Pense nisso, por que essas pessoas querem tirar a filosofia? V.R. Balen também está dizendo, tema fascinante, parabéns. Simone, que reflexão maravilhosa, obrigado. E Vander Soleil, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. puxa, que lindo isso Sêneca. aí, hein? Obrigado. Muito bacana mesmo. Bom, então, eu acho que o professor... tem uma frase, acho que é do Darwin, que ele fala, né? Que não é o mais forte nem o mais inteligente, né? E sim o mais adaptável, né? Quem prossegue, né? Na evolução. Então, acho que a filosofia estoica também, de alguma forma, vai nos orientar nesse caminho. Bom, então eu vou apresentar aqui, vou abrir para a gente conversar alguns exercícios espirituais que eu acho bacana, tá? E aí a gente vai conversando. Eu escolhi alguns, tá? Acho importante a gente começar pelo exercício de atenção. Inclusive tem bastante gente fazendo hoje em dia uma relação, né, entre o estoicismo e mindfulness, acho que é, né? Que é o termo, Mindfulness, sim. é, Uhum. exatamente por essa forma, por essa atenção constante, que já era, hoje, esse pensamento psicológico, né, está sendo utilizado, palestras, cursos, mas já era pensado lá nos gregos antigos. Já era um exercício. Né? Ele é, ele vai dizer, é uma atitude fundamental antiga. É uma vigilância e uma presença de espírito contínua. Uma consciência de si sempre desperta. Uma tensão constante do espírito e o resguardo de uma sentença. Então, eu lendo aqui, achei uma sentença muito bacana do Marco Aurélio. O professor gosta do Marco Aurélio, né? Que ele dizia, nem um dia sem uma linha. Bom, vocês devem conhecer um pouquinho da história dele, né? Que ele tinha, onde ele fazia as anotações dele em diário, né? E após a morte dele foi publicado como meditações, ou a mim mesmo. Então, aquilo que muitos de nós tinham na adolescência, né, de fazer um diário,
colocar ali as experiências, né, que a gente tinha durante a semana, ou as aulas, ele já, para ele, né, já era um exercício, né, já era uma forma de autoconhecimento. Então, é um livro que vale a pena ler também, as meditações, eu acho muito legal. E isso, Muitas até vezes ele depois, escrevia em pleno campo de batalha, né? fazer muitas reflexões importantes. Né? É um livro que, às vezes, tu lê ali, meio que é um tapa na cara, né? Tipo, olha, pensa, reflete, olha bem o que está fazendo a tua vida, porque tem coisas que, não, primeiro, não voltam mais, né? E segundo, né? Aproveita o teu tempo. Quem melhor do que um Não cara que vivia na desperdiça a tua guerra, né? vida. Não desperdiça a tua vida. Então, eu também dei uma pesquisada sobre essas sentenças, né? E, e vi que li uma história do que Chico Xavier também também guardava uma sentença, né? Ele disse que ele deixava no pé da cama dele, deu um cartaz dizendo: isso também vai passar. Uhum. Então, quando ele estava nos dias bons dele, todo mundo lá adulando e conversando e batendo palma e abraçando, chegava em casa e olhava aquela sentença: isso também vai passar. E quando estava naqueles dias ruins, naqueles dias tenebrosos que todos nós passamos, né? Ele olhava ali e isso também vai passar. Então, é Quer uma dizer, aplicação dessa sentença, né? se é algo negativo, nós não ficamos presos no acontecimento negativo, porque sabemos que tudo muda e tudo passa. E podemos olhar para frente, né? Mesmo assim. E se é algo positivo, sabermos que passa também nos conduz à responsabilidade de dar mais valor, de podermos estar mais presentes naquilo enquanto está acontecendo. Nós costumamos dar valor às coisas quando nós perdemos elas. Isso é terrível. Mudar essa atitude é muito importante. É verdade. E a atenção vai falar um pouco dessa questão de a gente estar presente, né? Mas Uhum. presente de forma real, né? Com a nossa mente dominando o nosso pensamento, né? Por exemplo, a gente pode estar aqui nessa live pensando em mil coisas, né? E perdendo o conteúdo, não conseguindo analisar, né? Ou não compreendendo exatamente porque está com a mente já em outro assunto, né? Já está no futuro, né? Já está projetando coisas, né? Eu tenho que fazer a janta, eu tenho que dormir, eu tenho que e não e nunca fica no presente, né? E esse exercício de atenção é para a gente cuidar, né? E tentar sempre se manter no presente, né? Tentar controlar a nossa mente, né? Para conseguir absorver o momento presente. É, pode parecer para alguns que isso é um tipo de esforço o qual não está capacitado, ou que isso vai gerar algum tipo de desprazer, né? Mas muito pelo contrário, se nós fazemos o raciocínio ao inverso e percebemos os momentos que nós vivenciamos com prazer, com alegria, com satisfação, nós vamos ver como o tempo parece que passa muito mais rápido naquela situação. E nós estamos focados no que está acontecendo. E é por isso exatamente que parece que o tempo passa mais rápido. Então, se faz o raciocínio inverso, se nós estamos focados no momento presente, a tendência é que tenhamos mais prazer com o que está acontecendo, porque estamos inteiros ali. E quando estamos criando algo, construindo algo, tem mais de nós do que nós sabemos quando estamos inteiros. E a expectativa, a chance é de que você se surpreenda com você mesmo nessa situação. Quando a gente está inteiro, a gente se entrega e acaba podendo se surpreender. Isso é uma boa resposta assim, da vida para nós. Até porque essa falta de atenção, né, acaba criando um problema que para nós hoje é fundamental, né, que é a procrastinação. Né? Uhum. Então a gente vê pessoas que não conseguem, né, parar um segundo para fazer o que tem que fazer e a mente dela já estão buscando outras coisas para fugir, né? Então, no momento que vai ler um texto, que vai escrever alguma coisa, que precisa dessa atenção, o cérebro dela já
chama para o WhatsApp, para o Netflix, para o Instagram, para mil coisas, né? Ah, vou dar uma caminhada, ah, vou assim. E sempre uma fuga, né? Isso acaba trazendo para as pessoas um certo sofrimento, né? E vive Que com a acaba deixando. ansiedade de algo que está incompleto, aquele tempo que rouba de si mesmo acaba não sendo um tempo que consegue fruir de forma integral, não se sente livre naquele momento e acaba tornando isso um hábito que não é saudável. Mas é possível superar a procrastinação? É possível treinar a atenção? Ah, com certeza. O primeiro passo para a gente conseguir se compreender, né? Para conseguir entender, é tentar, de alguma forma, achar os gatilhos, né? Que fazem com que a gente perca essa atenção, né? Que a gente desfoque. A partir do momento, até existem exercícios, né? Existe um exercício chamado, é moderno já, que o nome do exercício é exercício Pomodoro. Não sei se já ouviu falar, professor. Onde Método o cara, Pomodoro. método Pomodoro, onde ali ele vai tentar Uhum. de alguma forma exercitar essa nossa atenção, essa nossa capacidade de disciplina, né, em relação a fazer as coisas, né. Então é importante a gente sempre analisar, né, pensar onde a gente está falhando, digamos assim, nesse sentido de ter uma atenção. O filósofo E estoico ele vai também dizer que o próprio exercício, né, da atenção, quando ele se faz de modo regular, mesmo que não seja o tempo todo, mas que frequentemente você volte a ele, faz com que você se acostume a isso, se torne cada vez mais fácil e mais eficiente. A meditação, por exemplo, seria um outro caminho. Você citou antes mindfulness, né? O mindfulness, esse manter o foco, acalmar a mente, permite uma otimização muito grande dos recursos cognitivos e da sensibilidade. Mas, de algum modo, a força de vontade é que vai poder mover isso. A motivação para se transformar é um fator fundamental. E a motivação para se transformar, ela está muito ligada à motivação para ter uma vida mais bela, ao desejo, ao gostar de viver. Então, assim, aprender a gostar de viver e se autotransformar filosoficamente são duas coisas muito conectadas. é verdade. Eu nunca esqueço um caso, uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu encontrei um cara lá no IPA, na parte do IPA lá, e o cara muito feliz, muito alegre, né? O cara feliz mesmo, assim. Aí eu pensei, poxa, mas o que acontece aí, né? Como é que o cara tá feliz desse jeito, um cara sorridente, um cara gente boa, assim, eu vou ter que conversar com ele para ver o que tá acontecendo aí, né? Não é normal as pessoas estarem tão felizes, né? Aí eu fui lá e, poxa, cara, fiz amizade com ele, né? Eu gosto muito de conversar. E aí perguntei pra ele, pá, cara, eu te achei um cara assim, ó, bem feliz, alegre, assim, pra cima, parece ser uma pessoa bem otimista, né? Ele falou, olha, Clayton, não é bem assim a história. Eu sou feliz, sim, mas eu vou te falar por que eu sou feliz. Aí eu falei, tá, então me conta aí qual é o teu segredo, né? Ele falou, todo dia, antes de dormir, eu reservo um tempo para avaliar o meu dia. Eu reservo um tempo para analisar tudo o que aconteceu no meu dia. E ali eu vou pesando o que é bom, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de bem, e vou tentando sempre melhorar, né, em relação àquilo. E Uhum. muito tempo depois, né, lendo sobre os Nunca, exercícios, esse é um dos sim, exercícios, né, professor? Então, é um exercício. Isso começou com os pitagóricos há muito tempo atrás, né? Antes ainda de Platão, né? E persiste como uma necessidade até os dias de hoje. Então, essa ideia de nunca faça algo que você vai se arrepender de ter feito depois. Nunca faça algo que vai gerar uma memória negativa. Procure fazer coisas que vão poder viver na sua mente, que vão poder gerar memórias boas, gerar motivação, porque a vida é uma só.
E se há outra vida, nós não temos acesso a ter certeza ou não sobre isso. Então vamos viver essa vida de modo pleno, cada minuto, cada segundo, com ênfase, com motivação, com vontade. Ter alegria é um ato de coragem. E as pessoas se refugiam na dor. Às vezes elas, inclusive, alimentam a dor, ficam remoendo pensamentos negativos. Talvez cada um que possa se libertar disso, se tornar exemplo, como disse a Vitória antes, né? Exemplo para os demais, na sua alegria, espalhar a felicidade ao seu redor, possa motivar os outros a saber que também são potentes para isso, que não precisa ter medo, que não precisa sentir culpa por se sentir bem, e que a vida é para ser vivida da forma mais integral possível, embora não exista nada absoluto, nada perfeito, e dar o melhor de si mesmo já é sempre suficiente. Muito bem. Então, esse rapaz, ele já aplicava um exercício que é um dos mais importantes, né, que é a análise, né, do seu dia, análise da sua própria existência, sem ter contato algum com a filosofia. Então, eu achei interessante, né? E eu não vejo mais ele, né? Mas tenho certeza que ele continua mesmo. Eu acho que o perfil dele, ele incorporou isso aí, né? Ele fazia esse movimento, né, de buscar ser melhor a cada dia, né? Buscar uma evolução, né? Não se comparando com outros, né? Mas se comparando a si mesmo. Eu acho Não que se comparando isso, com o outro, é muito importante o que você disse. comparando a si mesmo. Sim. Então, eu vou passar para o outro aqui. Meditação, a gente já conversou, né, sobre ela. Era muito importante. Achei um exercício espiritual aqui que é muito legal, que é a leitura e a audição. Então, o Pierre Hadot vai dizer que, sim, participar de palestras, colóquios, ler um bom livro, participar de teatro, de uma aula, também é uma forma de tu ir adquirindo cada vez mais essa percepção de si mesmo, né? De autoconhecimento. Me lembra um pouquinho aquela passagem do Sócrates no banquete, né, que ele fala que o Agatão chega do lado dele e fala, olha, Sócrates, quisera eu sentar aqui e tua sabedoria passar para mim, né? E Sócrates diz para ele, olha, sabedoria não é assim, de que pro mais cheio passa para o mais vazio, né? Então, existe uma busca que a gente tem que ter em relação a adquirir essa sabedoria, esse conhecimento, né? Então, acho que só em estar aqui participando, né, dessas palestras, né, tenho certeza que todos já vão sair um pouco diferente, vão sair tocados, né, por alguma fala. Então, esse é um exercício que eu achei bacana. Outro exercício é a dialética, né, que é o debate. E um outro exercício que é uma aplicação da regra, que é indiferença às coisas indiferentes. Então ele vai dizer, viver sempre perfeitamente feliz. Nossa alma encontra em si mesma o poder para tanto, se permaneceres indiferente às coisas indiferentes. Então, por exemplo, né, eu estou com o meu copo aqui e sem querer ele cai aqui e quebra. Eu não posso transformar meu mundo num inferno por causa daquilo. Ou a gaveta não quer abrir e aí eu vou, agora eu vou quebrar toda essa gaveta para ti, vai sentir que tu fez comigo, tu vai pagar. Não, tem coisas que estão ali, não tem nenhum tipo de inferência, né? Nenhum tipo de pensamento em relação a ti. As coisas dão errado às vezes. E até aparece aqueles vídeos na internet, né, professor, do cara digita ali o computador, aí alguma coisa dá errado, quebra todo o computador e a máquina, né? Isso é a falta de uma compreensão de que existem coisas que são indiferentes a nós, independente do quanto que a gente
projete nelas, né? Criar expectativas demais com as coisas, expectativas irreais, também causam um grande sofrimento, porque elas não vão, muito provavelmente, se realizar. E estar dentro do momento como ele é, com gratidão, né, esse exercício da gratidão, é algo que exige um trabalho continuado, porque isso de novo tem que ser renovado a cada dia. Não se trata de um estado que você alcança e vai ficar assim para o resto da vida, como alguém iluminado, né? É uma conquista diária. Como esse teu amigo que disse, né? Todo dia, de noite, de novo. Todo dia fazia essa análise, né? Então, Uhum, de certa forma, pouco a pouco ele ia alcançando ali o seu quinhão sabe, de busca pela sabedoria, né? uhum. Saber Pode priorizar falhar, as coisas que são importantes, né? E não perder tempo com aquilo que não vale a pena perder tempo. isso é o principal hoje em dia também, né? Tem muitas coisas que podem fazer a gente perder tempo, né, professor? Uhum. Hoje o mundo E a parece que vida é está feita de feito para a tempo, gente. né? Parece que hoje em dia a vida é feita para a gente perder tempo, né? Nós é que Uhum. temos que ter autocontrole e buscar o que é melhor. Bom, então eu acho que vou finalizando, tá, professor? A gente pode abrir para debate, para conversar. Mas antes eu queria só ler alguns pensamentos aqui de alguns estoicos, tá? Para deixar para reflexão aí do pessoal que está na live. Vou ler aqui do Marco Aurélio, tá? Ele vai dizer para nós: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Outro ele vai dizer: escava dentro de ti. É lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente se escavares sempre. Mais ou menos o que a gente tem falado, né, professor? Do quanto que esse Sim. trabalho tem que ser contínuo, tem que ser diário. Ele não é uma linha reta, né? Ele vai ter momentos que a gente vai cair um pouquinho, mas tem que ser retomado. E ele vai Saber dizer se também, reerguer é um trabalho importante, né? com certeza, acho que é uma das coisas mais importantes. Ele vai dizer também, a maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessário. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. E quantas vezes a gente já não se meteu, às vezes, em problemas ou teve algum tipo de atrito por falar alguma coisa que talvez não fosse o momento de falar. Então, Uhum. talvez essa falta de autocontrole também da, da, nossa, da nossa fala, né, seja importante a gente cuidar. Então, aqui o Sêneca, ele vai dizer para nós um pensamento que eu acho assim fantástico, né? Ele vai dizer: não é porque certas coisas são difíceis que nós não usamos. É justamente porque não usamos que tais coisas são difíceis. Então, Se tornam Sêneca vai. difíceis. É, então, o quanto que a gente tem que. O quanto que nós não somos também a próprio exemplo, né, do quanto que a gente achava que às vezes não conseguiria determinadas coisas e fomos lá e vencemos. Então, é uma é um lembrete do Sêneca. E ele vai dizer: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Os estoicos, no geral, sempre iam fazer esse lembrete para nós. Cuida do teu tempo, cuida da tua vida. Tu não tem domínio sobre isso. Né? Então, aproveita e tenta viver da melhor forma possível. E, para finalizar, então, eu vou ler um pensamento do Epicuro, do Epicteto, perdão. Só há um caminho para a felicidade. Que isso esteja presente no teu espírito desde a aurora,
dia e noite. É renunciar às coisas que não dependem da nossa vontade. Então, fica esse conselho, né, do Epicteto, que mesmo sendo escravo, era considerado o homem mais livre de Roma. E o quanto que, às vezes, até a gente quer alguma coisa que é totalmente fora do nosso alcance, totalmente, às vezes, até desnecessário do que a gente quer, do que a gente precisa. E ter essa capacidade de compreender isso é um passo muito grande em direção à sabedoria. Bom, então, acho que agora a gente abre para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Passo, professor. passo a palavra para o professor Sérgio. O Vander Soleil, eu imagino que seja Vanderlei o seu nome, diz ali, professor, como nutrir uma epoqué em tempos de absurdo? No sentido de estarmos ausentes de sentido quando a vida tem se evidenciado cada vez mais distópica. Como nutrir essa ausência de sofrimento? E ele acrescenta, além, é claro, da dica de Delfos, conhece a ti mesmo, e na ausência de harmonia coletiva. Então, eu penso que a pergunta tem a ver com assim, como nos dias de hoje, em que o absurdo se tornou uma espécie estranha de normal, como evitar o sofrimento? Como fazer frente a este absurdo e falta de sentido? É uma pergunta que realmente faz todo sentido, né? Esse momento que a gente vive. Analisar a vida de forma fenomenológica, né? Como comentou ali com o Epoqué, né? Seria uma atitude até dos céticos, né? Deixar que as coisas aconteçam ali e tentar não interferir ao máximo, não interferir no que está acontecendo, né? Não botar juízo sobre aquilo ali. Mas eu sei que isso também é difícil, né? Então eu acredito que, de É novo, difícil né? porque está interferindo na nossa vida, né? A questão, por exemplo, da confusão entre liberdade de expressão e poder publicar qualquer coisa, qualquer tipo de fake news, como se fosse parte da liberdade de expressão. É como se a liberdade não exigisse responsabilidade. Ou então os argumentos das pessoas que dizem que são contra a vacina e acabam colocando outras pessoas em risco. Claro que a liberdade individual tem que ser respeitada, mas o bem comum também. Essas coisas acabam nos afetando. E essa suspensão de juízo, essa epoqué, ela pode ser muito útil no sentido de podermos nos colocar no lugar dessas pessoas, de suspender momentaneamente o nosso juízo e assim, compreendendo como elas pensam, talvez a gente consiga construir um caminho para que a gente possa alimentar um diálogo desta pessoa com ela mesma, que seja um diálogo ponderado, um diálogo que seja prudente, né, que seja honesto e que deseje ardentemente a verdade. Esse desejo da verdade, é claro que a verdade é algo inatingível, mas é algo que caracteriza o filósofo, como caracteriza a sua atitude, professor Clayton. Agradecemos muito pela sua belíssima contribuição no dia de hoje na Escola Livre de Filosofia, com seus ensinamentos para a vida, né? Não são ensinamentos meramente acadêmicos, são ensinamentos para a vida, que eu sei que o senhor não só os retira de livros, mas os vivencia cotidianamente, né? Tenho presenciado isso, e deixo para o senhor, então, as palavras finais para que nossos convidados que estão aqui presentes possam se despedir do senhor também. Então, professor, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Foi muito importante ter essa oportunidade de falar. Muito obrigado mesmo. Tenho estudado e lido bastante sobre o assunto. Pretendo, mais à frente, junto com outros colegas, também publicar algo nesse sentido. E dizer para todos assim que carpe diem, né? Aproveite o seu tempo,
aproveitem a vida, né? Porque é maravilhosa. Fico à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser debater mais. E, bom, desejo a todos uma excelente noite. Né? Um abraço para todos. Meus agradecimentos, professor, e estão todos convidados aqui também, na semana que vem, às 19h30, estarem aqui novamente com nós, né, Escola Livre de Filosofia, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e deverá ser apresentado uma palestra ou pelo professor Felipe Karasek, que já nos falou aqui sobre Nietzsche e o profundo amor à vida, ou pelo professor André Pares, sobre esse problema sobre o qual tratamos antes, a retirada da filosofia, né, dos currículos escolares no município de Porto Alegre, ou melhor, a luta contra essa retirada. Desejamos muita saúde, paz a todos e que o caminho de autotransformação seja um caminho com um propósito maior relacionado não só à sua própria vida, mas a um sentimento de compaixão que nos liga como seres humanos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.